Então agora foi confirmado, os shows do NXT em breve estarão sendo transmitidos na USA Network, né? Os shows do NXT então vão começar a ser televisionados, porque para quem não sabe, os shows do NXT só passam na WWE Network, aqui no Brasil, claro, a Fox Sports consegue passar um pouco atrasado e tal ali, as gravações, e aí eles passam na TV, mas nos Estados Unidos só passava na WWE Network, né? Só que a partir de agora vira um show televisionado a partir das quartas-feiras, o que mostra como cresceu, né? Como cresceu o NXT, né? Antes era um reality show, e aí desse reality show foi evoluindo, foi surgindo novos talentos, novos nomes, alguns foram desperdiçados, outros foram dando certo, e aí o Triple H virou o comandante, aí mudou a estrutura do show, criou títulos, teve os primeiros campeões, teve os primeiros cinturões, as primeiras campeãs, as lutas femininas foram evoluindo, foram surgindo super estrelas ali que fizeram depois surgir o Divas Revolution que influenciou no main roster. Nomes hoje que são grandes super astros na WWE vieram justamente do NXT. O Seth Rollins, por exemplo, é o maior exemplo disso, né? Hoje aí um dos grandes nomes da WWE, uma fase espetacular em termos de conquistas, foi o primeiro campeão da NXT. Então aquele semente que foi plantada em 2011 para 2012, ela cresceu e hoje em 2019 é o que é, né? Então nomes hoje como Adam Cole, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, enfim, podem ser aí futuramente os próximos, ou não, ou pode também dar errado, igual muitos deram errado também aí com o passar dos anos. Mas o fato é que é uma conquista enorme pro NXT, né? Ter um show televisionado agora, porque obviamente atinge um número de telespectadores maior, além de que alguns superstars do main roster que estão perdidos podem estar voltando pro NXT, igual foi o caso do Fandango, do Tyler Breeze, e pode ser do Sami Zayn talvez, eu espero que seja, porque tá realmente acabado pra ele, né? Sami Zayn poderia ser um, Apollo Crews ser outro, e aí esses caras ficariam mais satisfeitos com a WWE também. Porque muitos desses caras aí, eles ficam tristes quando vão pro main roster porque sabem que lá vai ser diferente, lá eles podem ser desvalorizados, e aí até ficam insatisfeitos e querendo sair da empresa. Tendo o NXT como opção, muitos deles podem ir pra lá e no NXT se sentirem melhor, se sentirem bem, quererem continuar na WWE por causa disso, né? Já outros não, já outros vão gostar ali de estar no main roster porque querem ali atingir o público mainstream, porque gostam mais disso. Eu particularmente acho que tem nomes que, por exemplo, gostam do main roster. O Seth Rollins, por exemplo, eu não acho que ele vai querer voltar pra NXT. O Velveteen Dream é um que eu acho que tá louco pra ir pro main roster, porque é a cara dele, né? É o que ele quer fazer, é atingir o público do main roster. Não que o NXT não goste dele, gosta muito, mas é mais a cara dele. O Corbin, main roster ali. O Drew, por exemplo, eu não sei. Eu acho que ele gosta um pouco dos dois. Eu acho que os dois ele combina com ele. Aleister Black também vai depender ali. Talvez uma hora no main roster, uma hora no NXT. Eu não sei como vai funcionar isso. Se eles vão colocar o NXT como se fosse uma brand exatamente, né? Porque até então o NXT era um show ali importante, só que servia para levar talentos pro main roster quando fosse necessário. Eram financiados para isso. Agora não, agora eles podem estar virando uma brand definitivamente. Então eles vão ter que se autossustentar. Eles meio que não estão sendo financiados. Eles estão sendo ali agora o que eu posso dizer de uma mini empresa. É tipo isso, sabe? Eles vão ter que sustentar a audiência, eles vão ter que sustentar os ganhos, as vendas, vão ter que atingir um público mainstream. Agora eles são dependentes deles mesmos, né? Eles não tem mais essa de tipo, não, vocês vão fazer um show menor, um show aí que vocês não precisam ter tanta pressão e a gente vai pagando vocês porque um dia depois vocês vão pro main roster. Não, agora é diferente, agora eles precisam ali fazer um show realmente ali onde eles têm que se autossustentar, igual eu falei. Igual é os outros shows da WWE, né? E vai ser interessante ver isso, essas pressões que o NXT vai sofrer, porque eu sempre comentei sobre isso, né? Porque o NXT tem algumas vantagens, é o tempo menor, as pressões menores, as histórias não precisam ser pausadas, o público é diferente. E agora? E agora que está na TV? Como que isso vai ser resolvido, né? Como que eles vão conseguir fazer esse produto e esse produto atingir quem eles querem? Como que vai ser isso? O Vince McMahon vai interferir ou não vai? O Triple H vai continuar fazendo o que está fazendo? Vai ser interessante, vai ser um teste muito interessante aí ver como vai funcionar esse NXT. Se ele vai continuar nos mesmos moldes ou se ele vai fazer algumas alterações para agradar o público da TV ali, porque é aquela história, né? Os adolescentes, os jovens adoram muito NXT, mas não são os únicos públicos ali que a WWE tem. Então, será que eles vão conseguir atingir os demais? Vocês, aí muitos de vocês, por exemplo, não assistem todos os shows do NXT, agora vão ter a oportunidade talvez. Eu não sei se a Fox vai mudar alguma programação, se ela vai continuar transmitindo atrasado ou se
ela vai começar a transmitir também aí simultaneamente ao vivo nas quartas. Vai ser difícil entender, porque tá acabando o contrato, inclusive, né? Então, meio que tem que ver se na renovação eles podem colocar isso, se é que vai renovar, mas se renovar eu acho que pode ser. Talvez até volte com os podcasts, né? E vale lembrar que a partir de agora, então, começa uma guerra, então, com a All Elite Wrestling, né? Porque vai ser, então, ali a transmissão nos mesmos dias, inclusive mesmos horários ali dos shows. Então, a ideia é essa, né? É o NXT competindo com a AEW, né? E não vai a WWE em si, igual eu avisava, igual o Mets avisava. A gente tava avisando há muito tempo, eu e o Mets. Não, a All Elite Wrestling não vai competir com a WWE. Primeiro que é produto diferente, é público diferente e tá muito distante as duas coisas, né? O que tá realmente parecendo que pode acontecer é o NXT competir. Porque aí sim, são produtos semelhantes, são públicos-alvos semelhantes, aí faz sentido. E é o que aconteceu, é o que vai acontecer agora. A AEW contra a NXT. Então, aí faz sentido, né? Com a WWE aí é outra coisa, é quase outro esporte, a gente pode colocar assim, né? Não que isso não vai acontecer um dia, se os caras crescerem de vez lá, se os caras realmente virarem uma febre, aí o main roster vai ter que começar a agir também, mas por enquanto vai ser o NXT, que eu acho que pode sim conseguir fazer uma guerra de igual para igual, porque o NXT vem sendo um sucesso espetacular aí nos últimos anos. Lutas magníficas, histórias legais, um elenco muito bom, fora os nomes que podem vir do main roster para ajudar. Então o NXT eu acho que também não fica para trás não, vai ser uma guerra bem disputada, acredito eu. Os rosters ali são muito bem equilibrados, eu acho que vai ser uma guerra bem legal, bem divertida, né? E que vai ali meio que agradar o público jovem, porque eles vão ter dois conteúdos ali para assistirem, só que também ao mesmo tempo vai fazer eles ficarem em dúvida qual dos dois eles assistem ao vivo, porque é certeza que o show que eles não forem assistir ao vivo, eles depois ali vão colocar depois os highlights, vão assistir depois lá o que aconteceu no outro. Às vezes vão variando, semana assistir um, semana assistir outro. Se esse episódio eu não gostei, semana que vem eu não vou assistir mais, vou assistir da outra empresa. Vai ser interessante ver essa guerrinha, né? Pra quem sempre quis viver nos tempos de WWF versus WCW, agora vai ter um mini torneiozinho desse estilo, né? Desses moldes. Vamos ver se isso funciona, né? Talvez eu faça cobertura, talvez eu faça podcast sobre o NXT aí, sobre a WWE. Eu não vou fazer sobre a AEW igual alguns aí estão pedindo, porque o canal é da WWE em geral e não o wrestling em geral, né? Nada contra, mas se tá tendo o show da WWE, o foco é o show da WWE, né? Não que eu nunca vou falar sobre a AEW aqui, se acontecer alguma coisa magnífica lá, provavelmente eu posso fazer sim um vídeo falando sobre isso. Se a WWE falir um dia, igual alguns estão dizendo aí que vai falir, eu posso mudar o nome do canal também, não tem problema nenhum. Enfim, mas a guerra tá começando, né? A guerra tá começando. Agora aguenta os fanboys, né? É por isso que eu me afastei muito da IWC, né? Imagine agora a guerra de fanboy, meu Deus do céu. Toda semana. Aí fulano, é porque minha empresa teve mais audiência que a sua. Mas a minha teve lutas melhores. Mas o Meltzer deu nota melhor pra mim, né? Como se o Meltzer fosse o Globo de Ouro, o Oscar. Como se ele fosse uma ciência exata, né? Então, tipo assim, não importa o que você achou da luta, não importa quanto vendeu de ingresso, não importa quanto deu de audiência. O que importa é o que o Meltzer escreveu naquele sitezinho dele que dá cerca de 3 mil acessos por dia, enquanto a WWE tem o quê? Quantos milhões de inscritos a WWE tem no YouTube? Eu já até esqueci. Eu sei que passou de 30 milhões já recentemente. Nem sei quantos tem. Aí tem 2, 3 mil acessos por dia no site dele. Escreveu lá no site dele que ele deu nota 5. Não é um Globo de Ouro. Não é uma reunião de superstars da WWE assim do passado, extremamente técnicos, que estão fazendo uma avaliação ali, explicando seus pontos e tal. Não, é um cara que escreve no site dele ali uns numerozinhos de nota que ele dá, sabe? Aí ele dá 4 lá pra aquela luta do Adam Cole contra o Johnny Gargano e dá a mesma nota pra Murphy e Roman Reigns, sabe? Tipo, aí ele dá 3 pro Goldberg Ziggler e dá 3 também pro Ricochet e pro AJ Styles. Tipo, a mesma, sabe? Não dá, cara, não dá. Se você leva o Meltzer como ciência exata, você é bobão, sabe? Você é muito bobão, não tem como, cara. Você precisa crescer um pouquinho, né? Coisa de adolescente isso aí, nem criança faz isso, é só adolescente. Então, vai ser chato demais nesse aspecto. Eu sinceramente quero ficar longe muito dessas discussões aí. Nem vou entrar no meu grupo nesses dias, porque, meu Deus do céu, o que vai ser chato essa briguinha vai ser
de lascar. Tem gente que gosta, eu sinceramente acho que passou dos limites já, sabe? É uma coisa que eu até fazia no passado aí, essas guerrinhas de fanboy. Antigamente era fanboy de Superstar, não de empresa. Agora é fanboy de empresa, né? Ai, meu Deus do céu, que coisa mais besta, né? Vai virar tipo uma DC contra Marvel. É tipo isso que vai acontecer. DC contra Marvel que vai estar acontecendo. Já é chata essa briguinha de DC contra Marvel. Imagine agora, que vai ser até no Wrestling. Meu Deus do céu. Mas fazer o que, né? Que venha a guerra então aí. Comentem pra quem vocês vão torcer, quem vai ganhar. É isso, um abraço, até a próxima.